Voltar para gravar aqui. Boa. Cadê iniciar a gravação? Deixa eu começar aqui. Pronto, começou. Boa tarde aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do workshop da linguagem Égua. É sempre um prazer receber todos vocês aqui. Como eu prometi ontem lá no site workshop.égua.tech, hoje a gente está com o chat. Então, quem estiver assistindo por lá, pode fazer as perguntas por lá. Quem estiver assistindo pela Twitch, a gente também está monitorando. Quem tiver qualquer dúvida também aqui pelo chat do Teams, pode fazer as perguntas. A gente está aqui para respondê-las. Não esqueçam de compartilhar a gente para os seus amigos, para os seus professores de matemática, para a maioria de pessoas que puder. E hoje a gente está aí com a palestra sobre uma das ferramentas mais interessantes que a linguagem Égua tem, que é o EguaMate, que além de ser uma ferramenta à parte da linguagem, ela também está inclusa na linguagem em formato de biblioteca, na biblioteca também chamada EguaMate, que vai estar disponível a partir da versão 1.1 da linguagem. Então, em breve ela vai estar saindo aí para todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem hoje e boa palestra. Garoto, é muito bom. Tá, eu vou começar aqui. Só pra ter certeza, a minha tela tá aparecendo aqui, né? A habilitação. Tá. Sim, aqui no Teams e na Twitch, tudo Beleza. certo. Qualquer coisa vai me avisando se der algum bug. Bom, boa tarde a todo mundo. Vou fazer a apresentação sobre o EguaMate. A ferramenta do Égua aqui é focada em matemática e científica. Então, como diferencial das linguagens que se viram nos últimos dias, como o EguaP, o EguaC e o próprio Égua, ele não necessita de um conhecimento computacional tão grande. Então, você não precisa ter um conhecimento de algoritmos ou estrutura de dados para poder utilizar. Ela é uma ferramenta que, apesar de ser computacional, ela tem um direcionamento científico, matemática e física. Bom, começando aqui, tem a interface do Égua. Lembrando que todas as ferramentas do Égua rodam completamente online, então elas rodam pelo navegador. Então, acessando aqui o EguaTech, ele te dá direcionamento à interface do EguaMate. E aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui o égua.tech, que é aquele site. Eu posso ir descendo e vai ter o EguaP e o EguaC e logo abaixo o EguaMate, apesar de ser superior a todas as outras. E aqui eu abro o console do EguaMate. A ideia dele, principalmente, era ter como inspiração o MATLAB, que é, para mim, a melhor ferramenta de simulação computacional para a parte de matemática e qualquer fenômeno científico. Então, ele está assim, na forma de console ainda, e ele tem aquela declaração básica. Então, A igual a 6, eu posso ter B igual a 8 e A mais B, ou A vezes B, aquelas operações que a gente conhece. A gente vai aprofundando ao longo da apresentação. E aí, passando aqui dessa ilustração do console, puderam ver que existem 4 operações aqui no menu à esquerda, que são limpar, salvar, carregar e ajuda. Então, eu vou executar aqui a primeira, que é limpar. Então, lembra que eu tenho aqui essas variáveis que eu declarei, com certos valores. Eu vou limpar e elas somem da minha tela. Mas qual é a melhor parte disso? Apesar de eu ter apagado elas visualmente, elas continuam salvas. Então, se eu apertar A de novo, ou B, elas vão voltar a aparecer. Isso é muito bom para poder deixar tudo mais limpo na hora de estiver usando a ferramenta, mas sem perder nenhum dado. Aí, se eu quiser guardar essas variáveis num arquivo, por exemplo, se eu apertar em salvar, ele vai me mostrar que existe um comando dentro do EguaMate, que é salvar e com parênteses, que é como funcionam as funções que a gente está acostumado a ver em Python, JavaScript. Então, eu vou inserir a função salvar, ele vai gerar um arquivo aqui, e aí depois, se eu quiser, eu vou limpar, mas eu vou apertar F5 para atualizar a minha página. Quando eu apertar A de novo, ou B, ele já não possui mais as variáveis, porque ele já apagou da memória. Então eu vou querer carregar aquelas variáveis e eu vou ter o comando carregar. Eu vou digitar ele aqui. Ele vai abrir o meu Windows Explorer, em que eu abro o código EguaMate. E eu tenho de volta aquilo que eu tinha salvo. Então ele roda online, mas ele consegue
baixar os seus cálculos, suas variáveis. Isso é muito bom para poder manter um trabalho contínuo e preservando ele. E se eu tiver mais dúvidas quanto ao funcionamento, as outras funções, é só clicar no botão ajuda e ele vai abrir a documentação do EGA, que está muito bem feita. Os meninos fizeram essa documentação com carinho. Eles até brigavam comigo porque eu ia só colocando um monte de função na linguagem e eles que tinham que ir escrevendo e organizando. Então, toda vez que vocês darem a documentação e conseguirem entender, é graças ao Júlio, o Pompeu, o Brenos e o Arles. E aqui, aquelas funções principais estão descritas aqui, forma de utilização. Aqui nós temos as outras sub-áreas científicas, então eu tenho a parte matemática, a parte estatística, matrizes, até uma parte da física de cinemática, e a parte de controle serve o mecanismo. É claro, a ideia aí é abastecendo com mais informações, mais funções, deixar ela uma ferramenta mais ampla e completa, várias sub-áreas novas. Então, voltando aqui. Saindo da interface, indo para a documentação. Bom, eu mostrei para vocês a parte inicial da documentação, que tem as funções primárias. E agora, por exemplo, analisando a documentação para uma função afim. Matematicamente, todo mundo sabe que a função afim é uma f de x igual a x mais b. Eu tenho a e b sendo constantes. Aqui eu coloquei para um exemplo a sendo igual a 20 e b sendo igual a 4. E aí o meu x variando em vários números. Como é que eu resolveria isso assim, de forma como a gente aprende no fundamental ou médio? Eu vou ter que pegar essa minha função, definir um valor para x, substituir ele dentro da função e realizar o cálculo. Então eu vou ter que de pelo menos um ponto e substituindo o x para poder ter um conhecimento dos valores que ele assume e para poder fazer o desenho gráfico posteriormente. No Egomat, ele consegue gerar esse tipo de gráfico assim, usando esses dados. Então, como é que eu vou poder fazer isso? Eu venho aqui na minha documentação em função afim e função quadrática. Os comandos para valores da função afim primeiros. E aqui eu tenho, por exemplo, A e B. Essa aqui é de função de primeiro grau, com os coeficientes A e B. Computacionalmente, a gente chama esses elementos dentro do parênteses de parâmetros. Ou seja, os parâmetros da função regem o comportamento dela. Eles dizem como ela vai funcionar. Aí eu posso copiar esse comando, colar aqui, por exemplo. Mas primeiro eu tenho que saber quais são os meus A e B. Eu vou atualizar a página para ele tirar aquelas variáveis que eu já tinha salvo. Qual é a minha questão? Eu tenho A igual a 20 e B igual a 4. Então eu vou declarar A igual a 20, B igual a 4. E eu vou colocar aquela minha função do primeiro grau com A e B. Esses aqui são os valores que o x vai assumir em certo intervalo. Mas, por exemplo, qual é uma das grandes vantagens dessa função que o Egomat possui? É o fato de ele gerar outras variáveis. Se eu quiser usar essa sequência de números posteriormente, o que eu vou fazer? Eu aperto F e ele me dá essa mesma lista. Então, ele já gera uma variável, todos esses valores que ele demonstra. E se eu quiser os valores de x? Ou seja, eu sei que f é igual a 4, depois ele é 24, mas em quais valores de x? Eu aperto x, dou enter e ele me mostra. Para x igual a 0, f é igual a 4. Para x igual a 1, f é igual a 24. O f de x, no caso, é o que a gente está acostumado a ver como um y. Define a função. E aqui eu quero fazer essa plotagem gráfica. O que eu faço? Eu faço o comando plot da minha função f, variando com o meu x. Pressiono enter e aqui ele me dá o resultado para f da minha função de primeiro grau. E aí, passando um pouco, eu vou ter matrizes. Matriz é uma parte sensacional da matemática e ela é muito utilizada computacionalmente. E aí, o Ego também possui algumas ferramentas básicas que a gente vê na documentação para análise de matrizes. Lembrando alguns conceitos básicos. Eu sei que todo mundo aqui lembra matriz, mas é só para ter certeza mesmo. Eu tenho a matriz A, 2, 1, 5, 3, e é o inverso da minha matriz A. Primeiro, uma das grandes coisas do Egomat é que ele vai ter algumas funções que vão necessitar que o usuário tenha conhecimento da parte matemática. Então não é só uma ferramenta que vai resolver qualquer problema. Ela vai necessitar que tu entenda
fenômeno que tu está analisando ou do estudo que tu está praticando. E aí, para poder ter uma matriz inversa, o que ela precisa ter? Ela precisa ser quadrada, e quando eu multiplicar ela pela inversa dela, tem que dar a matriz identidade. Ou seja, se eu multiplicar A pelo inverso de A, que no caso que é A elevado a menos 1, ele tem que dar uma matriz assim. Então, eu venho de novo na minha documentação, eu desço a parte de matrizes. E aqui eu tenho vários comandos para matriz. E eu tenho matriz inversa e matriz múltipla, que é a multiplicação de matrizes. Eu vou atualizar aqui. Eu quero declarar uma matriz. Eu vou chamar essa matriz de A. E aí eu vou definir ela como matriz, estruturar ela dessa forma. E aqui eu vou declarar a minha primeira linha, ou seja, 2, 1. Aí eu coloco 2, 1, separar por vírgula. E aqui a minha segunda linha, que é 5 e 3. Então, 3, e eu fecho parênteses. 2, 1, 5, 3. Aí eu quero saber qual é o inverso de A. Então eu vou fazer matriz inv, que por sinal é a que está declarada bem aqui. Eu coloco qual matriz eu quero saber o inverso, que no caso é minha matriz A. E ele dá 3 menos 1 menos 5 e 2. Ou seja, ele inverteu a ordem dos valores na diagonal principal e inverteu o sinal dos valores na diagonal secundária. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o inverso da minha matriz A de B. Ou seja, B é o inverso de A. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a multiplicação de matriz. Matriz, de novo, o comando que já está definido aqui na documentação. Aí eu vou multiplicar A por B. Eu escrevi errado, né? É um ponto importante, pessoal, escrever certo. Alfabetização. E aqui, quando eu multipliquei A por B, ele deu a matriz identidade, que era o que eu queria saber. Se realmente o inverso de A é B, se eu multiplicasse os dois, daria isso. E agora só mostrando, porque vocês sabem que, por exemplo, se eu colocar 4 vezes 2, ele multiplica dá 8. Mas se eu colocasse A vezes B, ele dá esse resultado que é NaN, que significa not a number, ou seja, não é um número. Por quê? Eu estou trabalhando com matrizes, então o produto delas não tem como ser um produto numérico, tem que ser um produto de forma matricial. De novo, é importante saber o conteúdo que você está usando a ferramenta computacional. E o último exemplo que está na minha documentação é a parte de cinemática. E aqui o que eu vou fazer? Eu tenho a parte de cinemática. Esse exemplo aqui é uma das áreas da documentação que tem um diferencial que a gente quer aplicar nas outras, que é mostrar não só a função computacional, como a função física que rege, como ela faz a computação funcionar. Então, essas são as funções que a gente está acostumado a ver, explicando como ele vai calcular tudo. Ou seja, se você quiser implementar isso aqui em outra linguagem, você tem essa amostra da função que rege a função computacional. Então, eu vou vir aqui. Todo mundo lembra de movimento retilíneo uniformemente variado, né? E aqui eu tenho a função para a função horária da posição. Ou seja, a posição de um corpo em dado momento em movimento retilíneo uniforme. Eu posso copiar aqui. Tá? Aí tá. Eu já mostro aqui que eu tenho a posição inicial, velocidade final, tempo e aceleração. Como a gente aprende na física, a gente pode colocar o referencial sendo zero, porque o referencial que está decidindo sou eu. Eu mando aqui. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. Num tempo de análise de 5 segundos, com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Eu vou dar Enter e ele vai mostrar as posições que o corpo foi assumindo. Tá, mas eu tenho as posições que ele foi assumindo nesse intervalo de tempo. Eu quero ilustrar como ele vai funcionar, como ele vai se comportar graficamente. É basicamente o mesmo comando. MRUV FHP. P de plotagem gráfica, tá? Caso só de plotagem. Então eu só posso copiar aqui, colar e adicionar um P. Entro com os mesmos valores, os mesmos parâmetros, até porque eu estou analisando o mesmo fenômeno. E aqui eu tenho um gráfico. Por ter uma quantidade de tempo um pouco extensa e eu ter poucos pontos, ou seja, eu estou analisando um intervalo muito pequeno, a curva fica um pouco mais
reta, ela fica mais quebrada por conta dessas faltas de informação. Mas, por exemplo, se eu aumentar aqui o tempo, colocar 10 segundos, vê que ela já fica mais curta, então eu tenho um intervalo maior. Se eu colocar 30, a curva já fica mais suave. Em compensação, eu não tenho tanta precisão quanto a análise dos meus dados. Eu não consigo olhar precisamente aqui o gráfico e saber quais valores eu quero. Então eu posso usar esse comando que eu tenho os valores mais discretizados. E aqui eu vou ter essas análises. E além disso eu tenho a análise da velocidade no MRUV. Que é de novo MRUV, só que agora vel, de velocidade. Eu vou pegar e colar aqui. Eu vou repetir os mesmos valores que eu coloquei ainda agora, que são 0,234, 0,234. E aqui eu tenho o comportamento da velocidade. Então, esse aqui é, cara, eu coloquei os valores aqui e eu fiz besteira aqui. Ele está pedindo posição inicial, posição final e aceleração, e não pede velocidade, né? Tá, posição inicial. A minha posição inicial é 0. E qual é a minha posição final? Eu vou pegar aqui, que é 1740. 1740. E aqui, o meu outro parâmetro é a aceleração. A aceleração, lembra que eu coloquei como 4. Agora sim. Então, tá certo agora. E aí ele dá o comportamento da minha velocidade ao longo do tempo em MRUV. Bom, essas são umas demonstrações rápidas que eu coloquei só por conta para ilustrar como funciona a comparação da documentação. Então, como eu posso consultar a documentação e aplicar ela. Mas eu queria mostrar agora aplicações mais práticas. Porque até então eu estava só criando problemas na minha cabeça, inserindo com fórmulas. E algumas dessas aplicações aqui eu tirei de um material de apoio que nós estamos com Égua, que é justamente como se fosse um manual introdutório. Ele vai servir como base tanto para professores que vão usar o Égua para ensino, quanto para quem vai estudar e a utilizar a ferramenta computacional meio a outros cálculos. Então eu tenho, por exemplo, uma função quadrática. Eu até peguei uma questão do Enem para ser tal quanto isso pode ser utilizado. Então eu tenho um túnel e ele tem a entrada do túnel que deve ser lacrado com uma tampa de concreto. Eu sei que as dimensões da comportamento da parábola, na verdade, elas são dadas por essa equação, ou seja, y ou f de x é igual a 9 menos x quadrado. Lembrando que está tudo em metro. E se eu pegar um retângulo que cubra essa parábola, que tem as mesmas características de largura e altura, eu vou pegar 2/3 dessa área desse retângulo e vai ser a área da minha parábola. Vocês não entenderam nada que eu falei, mas eu vou ilustrar. Isso aqui é meu túnel. Eu tenho a parábola, que rege o comportamento dele, então eu vou ter que pegar os valores aqui dessa ponta esquerda, dessa ponta direita e dessa altura. Mas como é que eu vou saber a área dele? Eu vou colocar um retângulo em cima. Então essa aqui vai ser a minha base e o ápice da minha função vai ser a altura. Depois eu vou multiplicar, descobrir a área do retângulo. E lembrando que ele fala aqui que a área da parábola, da entrada do túnel, é 2/3 da área do retângulo. Então é só realizar os cálculos dessa forma. Eu tenho aqui as duas funções fun2 e fun2r, que são funções parecidas com as funções que a gente viu do primeiro grau, mas agora a parte quadrática. Outra coisa, como eu falei, é sempre importante saber a matemática. Ele deu uma função chamada 9 menos x quadrado. Chamada não. Ela é a mesma coisa que eu ter menos 1x quadrado mais 0x mais 9. Ou seja, é a mesma equação. Eu só reformulei de forma que eu consigo extrair os coeficientes. Ou seja, A, B e C. Aqui, por exemplo, eu só estava vendo A e C. Eu não estava vendo B. Então tem que ter essa abstração matemática. Não é muito complexo, né? E os coeficientes da minha função são os parâmetros. Os coeficientes da minha função matemática são os parâmetros da minha função computacional. Esse aqui é um recorte da documentação em que eu tenho fun2 e fun2r. Lembrando que eu tenho A, B e C. Então, meu A é menos 1, meu B é 0 e meu C é 9. Agora vamos vir pegar mais. Então, eu vou ter A igual a menos 1, B igual a 0 e C igual a 9. Eu mando aqui, menos 1, 0 e 9.
E aí eu vou ter o fun2, A, B e C. Aqui eu tenho a parábola. Então, graficamente a gente já pode analisar que eu tenho, por exemplo, menos 3 e 3 sendo as minhas raízes. Como eu sei disso? Porque são os pontos em que a função toca no zero do eixo x, do eixo y, desculpa. Então, y é zero para x sendo menos 3 ou 3. Vocês lembram como é que faz com Bhaskara, né? A diferença é que eu reduzi tudo isso num comando de alguns caracteres e gera todo o gráfico. Aí qual é a melhor parte? Eu tenho outro comando que é o fun2r, que é para obter as raízes. Imagina que o gráfico, igual aquele outro do MRUV, ele é muito amplo, então eu não consigo analisar visualmente para ter os resultados. Eu coloco esse R do lado do 2, que vem de raízes, e ele me dá a raiz 1 e a raiz 2. Se eu quiser usar esses elementos de raízes para algum cálculo posterior, como eu vou, o Egomat já gera duas variáveis, chamadas R1, que vem de raiz 1, e R2, que adivinha de onde vem. E aí eu já posso calcular a base do meu retângulo. Ou seja, a minha base vai ser igual a R2 menos R1. Ou seja, a minha base é de 6 metros. Agora a altura do meu retângulo. Eu não consigo visualizar aqui. Eu sei que está entre 5 e 10, mas eu não consigo ter certeza. Ainda bem que a função fun2r do Egomat vai gerar isso para mim. Ele gera o x do vértice, ou seja, o ápice da função, com a coordenada x e a coordenada y, ou seja, 9. Então eu tenho a minha base sendo 9 e a minha base sendo 6 e a minha altura sendo 9. Agora a área do retângulo. Eu não coloquei uma função, eu coloquei, mas eu não vou usar aqui. Uma função para a área do retângulo. Mas todo mundo sabe que a área do retângulo. Eu não gosto de colocar acento porque às vezes as outras linguagens dá problema. A área do retângulo é igual à minha base vezes a minha altura, que no caso aqui é y do vértice. E deu 54. Agora vocês lembram que a área da parábola, a área da entrada do túnel, ela é 2/3 da área do retângulo. Então o que eu vou fazer? A área parábola é igual à área do retângulo. Eu vou colocar 2/3 logo. 2 sobre 3. Eu estou colocando parêntese porque às vezes em alguns cálculos o computador não segue a mesma hierarquia. Nada a ver. Deve ter visto um problema de matemática que eu estava na dúvida por conta de... Estava até sendo compartilhado nas redes sociais. Então eu coloco isso aqui só para ter certeza que vai funcionar do jeito que eu quero. E aí eu vou ter 2/3 da área do retângulo. 36. Então a minha resposta é 36 metros. A área da entrada do meu túnel é de 36 metros. Vocês entendem como uma ferramenta que é baseada em função quadrática que a gente usa desde o ensino fundamental consegue ser tão prática assim? Porque ela te dá todos os valores e te faz analisar os elementos de forma mais eficiente. Não perde tanto tempo tendo que fazer cálculo. E essa aqui é uma representação que eu coloquei do retângulo cobrindo a parte da parábola. É claro, eu não cubro a parte negativa, porque, pelo menos na geometria que a gente usa tanto. Não sei se vocês conseguem fazer um túnel invertido. Mas aqui seria a ilustração do meu retângulo cobrindo a minha parábola. Tá, essa aqui é uma aplicação simples. Então eu vou para agora uma aplicação de cinemática. Eu tenho um corpo que se move de forma uniforme e ele varia de acordo com a tabela. Então meu S é a minha posição em metros e o T é o meu tempo em segundos. Vejam que ele começa na velocidade 25. Então, voltando à parte do referencial, eu defino o referencial do meu corpo. Então, se ele está começando a 25 e ele está indo para 17, ele está regredindo em relação ao meu referencial. E o meu corpo está à distância, caso posição em relação ao tempo, quer dizer que a velocidade dele é negativa. Mas isso todo mundo sabe já. E o meu tempo de análise está sendo de 1 segundo. Então eu estou reduzindo 25 menos 1, por exemplo, 4. Olha só, eu fiz de cabeça, não precisei do Egomat. Ele está reduzindo 4 metros a cada 1 segundo. Então é uma velocidade de menos 4 metros por segundo. E aqui eu vou ter o MRU-FH. Lembra que eu mostrei agora para vocês o MRU-VFH, que é a função horária para movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui é só movimento retilíneo uniforme. E aqui eu vou voltar para o Egomat.
Primeiro eu vou consultar a minha documentação. Então eu tenho unidade da posição, MRU FH, posição inicial, velocidade final e tempo. Então eu posso voltar aqui. Posição inicial, qual é a minha lá? É 20. Velocidade final, ou seja, a velocidade final ou inicial, porque o movimento retinho uniforme, então ele não varia a velocidade. É menos 4 metros por segundo. E o tempo de análise, ou seja, o intervalo que eu estou avaliando. E no caso aqui é de 5. Colocar 5. Ele me retorna a função, que é o que a questão pediu. Queria a função horária desse movimento. Ou seja, ele consegue pegar os parâmetros que você inseriu, baseado na tabela ou em dados de forma diferente, e conseguiu modelar essa função para te retornar a função que rege o comportamento desse móvel. E ainda te retorna as posições que foram assumidas. E aí a gente pode confirmar 21, 17, 13, 9, são as mesmas posições que ele mostra na tabela. Ou seja, eu retorno a função e ainda confirmo as posições baseadas nos dados que eu tinha. Aqui é uma aplicação que eu acho que é complexa para quem é fora da parte de computação, mas eu consegui ela de forma mais matemática possível. Que é basicamente o seguinte: na computação a gente tem, em outras áreas da ciência, tem mais as operações lógicas. E, ou, não, são operações que você realiza com duas entradas. Ou seja, se uma informação e a outra forem verdadeiras, o resultado é sim. Se uma delas for verdadeira e a outra for falsa, o resultado é não. São vários condicionais. Mas essas operações são feitas com dois ou mais bits de entrada, ou seja, uma ação de entrada possível. Aqui é o que eu vou mostrar operações com um bit apenas. Fácil de simplificar. Eu queria ilustrar. Então eu tenho 4 operações: identidade, negação, constante 0 e constante 1. Cada uma delas funciona dessa forma. Eu insiro um valor, sendo 0 ou 1, lembrando que a gente está trabalhando com bit na computação 0 ou 1, mesmo na computação clássica. E eu vou representar de forma algébrica, porque todas essas operações que a gente, como eu falei, matriz é muito importante para. Então todas as funções que racionalmente podem ser digitalmente. Então, para poder fazer isso, eu estou usando 0 e 1 de forma algébrica. 0 de forma algébrica é uma matriz de uma coluna em duas linhas, tendo 1 e 0. E 1 é a mesma característica, só que invertida, ou seja, 0 e 1. E aí eu vou ser alguma dessas entradas, passando por uma dessas funções, dando alguns resultados. A primeira é a mais simples, identidade. O que é identidade? Eu entro com um valor e o resultado vai ser. Ou seja, eu entro com 0, o resultado vai ser 0, eu entro com 1, o resultado vai ser 1. Como eu represento isso matricial? Eu tenho a minha matriz identidade, que foi aquela que eu na explicação logo no começo. Lembra da matriz identidade, que a coluna principal é feita de 0. Então eu tenho aqui 0, 0 e 1. E aí eu vou multiplicar as matrizes com multiplicação para multiplicar o meu 0 e o resultado é 0. Tá, mas aí eu vou mostrar isso para vocês no Égua. Então eu vou ter a minha matriz chamada identidade. Eu vou chamar de ID para facilitar e não ter que escrever tanto. E ela vai ser uma matriz em que eu vou ter 1 e 0 e logo abaixo 0 e 1. Eu vou criar uma variável que vai representar o 0. Eu vou chamar ela de A0. Ela vai ser uma matriz também e vai ser composta de 1 e 0. Então eu tenho aqui a minha matriz de identidade, meu 0. O que vai acontecer quando eu multiplicar? Matriz multi. E aí eu vou multiplicar a 0 pela a minha matriz de identidade pelo meu 0. Eu retornei o mesmo valor de A0. Lembrando que tem que ser nessa ordem. Okay? A matriz não apresenta como identidade e lembra que para multiplicação de matrizes eu tenho que ter a quantidade de colunas da primeira matriz igual à quantidade de linhas da segunda. Se eu inverter a posição, ou seja, se eu trocar o 0 por ID, ele vai dar esse resultado aqui, mas isso aqui está errado. Não é válido. E
É um daqueles casos que eu sempre cito que é importante ter noção do que você está fazendo antes de aplicar uma. E aqui eu vou declarar o meu 1 também, para utilizar aí depois. O que eu posso fazer? Copiar e colar, aí eu só mudo aqui, eu troco aqui por 0 e aqui por 1. E aí, matriz multi. Então, tá funcionando. Como eu falei, essa aqui é a mais simples, então ela não tem tanta dificuldade de implementar. A outra é a matriz negação, lembrando que ela é definida assim, lógica, f de x é igual a não x, negação de x. E aqui eu vou ter a negação. Bom, o que é a negação? Diferente da identidade, na verdade, exatamente o oposto da identidade, se eu inserir 0, obrigatoriamente ela vai para 1, se eu inserir 1, obrigatoriamente ela vai para 0. Como eu represento isso matricialmente? Vocês podem ver o inverso da matriz de identidade. Ela tem a coluna, a diagonal principal sendo 0 e a coluna secundária aqui é 1. Lembrando que isso aqui é uma matriz de segunda ordem. E aí quando eu vou multiplicar a negação pelo 0, desculpa, ele está dando 1. E aí, quando eu multiplicar pelo 1, ele vai dar 0. Então, para comprovar aqui, vou fazer uma matriz chamada neg. Copiar e colar. Neg. Eu vou ter 0 e 1 e 1 e 0. Matriz neg. E aqui eu vou só trocando o id por neg. Então, eu vou inserir 0. O resultado é 1. E quando eu inserir aqui, o meu 1, ele vai me retornar 0. Então, está funcionando do jeito que eu queria. A ideia é que, por exemplo, essas funções não existiam ainda no Ergomat. E eu estou fazendo baseado no que eu quero. Então, eu estou criando uma análise que eu quero fazer, quero executar dessa forma, e eu consigo inserir cálculos manualmente. E vejam que para poder fazer isso, não foi necessário ter um conhecimento, por exemplo, de estrutura de dados, de merge sort. O que você precisou fazer foi ter o conhecimento da linguagem baseado na documentação, está em português, ou seja, precisa muito, e conhecimento da matemática, que também é algo fácil. E agora eu tenho as funções que vocês não estão acostumados a ver. São constante zero e constante. O que é a constante zero? Dependente do valor que eu entrar, seja 0 ou 1, o valor vai ser 0. Ou seja, a minha saída sempre vai ser 0. Essa é a representação matricial dela, 1, 0 e 0. E aí eu vou declarar que eu vou chamar constante 0, const 0, então tem que escrever. E aí ela vai ser. Bom, vocês lembram, ela é 1, 0 e 0. 0, 0. Do jeito que está aqui. Então eu vou multiplicar também ela, de novo, no começo. Ela vai ser o primeiro parâmetro. Const A por 1. Ela está dando 0. Mas se eu trocar o meu 1 por 0, ele também vai dar 0. Ou seja, está funcionando. Constante 1 é a mesma coisa, só que não. Ela é qualquer valor que eu inserir, ela vai retornar 1. Ou seja, sendo 0 ou 1, o resultado vai ser 1. Então, é só eu inverter. Eu vou copiar a maior parte. E aqui eu vou trocar por 0, 0 e 1, 1. E aí eu repetir aquele mesmo processo da multiplicação de matrizes, trocando isso aqui. Então, eu inseri 0, ele me retorna 1. Eu vou inserir 1, ele também retorna 1 de novo. E, ou seja, eu consegui fazer toda essa análise aqui das operações com bits, eu inseri manualmente, usando apenas matrizes. Pô, mas isso é da hora e tal. Só que se eu quiser utilizar isso mais vezes, sem ter que toda vez declarar, porque, por exemplo, eu tenho aqui salvo. Eu estou com o código aqui. Mas eu vou querer usar depois para outras funções. E aí, sem querer, eu atualizei a página e eu perdi tudo que eu escrevi. Qual é o que eu poderia fazer? Eu posso inserir para essas funções serem funções nativas do Ergomat. E qual é a vantagem disso? A função fica não só disponível para você, como qualquer outra pessoa. E é essa a grande ideia do Ergomat, criar funções que façam próximo. Vai colocando MRU, MRUP, função quadrática,
as outras pessoas que não têm o conhecimento implementar de forma computacional poderem utilizar ela como uma computacional de novo inspirada pelo MATLAB. MATLAB você não precisa entender de ponteiro, por exemplo, para programar nele. A ferramenta é sensacional, principalmente para quem. Então, o que eu vou mostrar agora é como implementar JavaScript, que é a base do EgoMat. E eu vou vir aqui, por exemplo, no meu programa que eu uso para dar os códigos do EgoMat. Eu vou criar um arquivo novo, JavaScript file. Eu vou chamar ela, por exemplo. E, Heitor, rapidinho. Oi. Eu acho que não tá. Você tem que mostrar o aplicativo que tá mostrando no navegador só. Ah, é? Tá, peraí. E agora? Agora sim. Ah, obrigado. Tá, eu vou criar um arquivo novo no JavaScript. O nome dele vai ser digjoy, gogoy. E aí, bom, o que eu vou fazer agora? Aquelas funções que eu trabalhei com a parte de bits, eu quero inserir elas para ser funções nativas. Então, eu tenho que usar o JavaScript para declarar. Mas eu também posso usar as funções do EgoMat. Ou seja, funções de matriz, por exemplo, eu posso só utilizar. E o que, é que eu vou fazer? Vou criar a primeira função. Função identidade. Vou chamar ela de id. Vou colocar os parênteses aqui para definir que é uma função. E dentro disso aqui, que é o escopo da minha função, vai ficar toda a declaração, mostrando como ela vai funcionar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma variável de id. Lembra nas outras aplicações que sempre que eu executava algo que gerava variáveis, que era só você reescrever elas e elas apareciam um valor? É basicamente isso. Ele vai retornar o valor desse elemento aqui. Então eu vou ter id, vai ser a minha máquina, vai consistir em 1, 0 e 0 e 1. Aí eu tenho que dar return. Colocar um igual, né? E eu vou retornar meu código, pego a mat, a ID. Então, eu gerei isso aqui. Quando eu vou ter que trocar a tela de novo. Quando eu for voltar pro EgoMat, vocês estão vendo? Estão, né? Dá pra Sim. ver? Ah, tá. Obrigado. E eu vou usar o ID. Ele já me retorna a minha matriz de identidade. Ou seja, toda aquela declaração que eu fiz agora, tipo E igual a matriz e tal, eu não vou ter que refazer toda vez. Eu deixo ela como uma função nativa do Ego. Isso vale para negação, por exemplo, neg. Eu posso colocar lá. Eu não vou ficar trocando a tela porque tem que fazer toda essa burocracia aí. Mas isso vale para todas as outras funções. E isso facilita o trabalho. E se vocês quiserem implementar, quem quiser implementar esses mesmos operações com um bit que eu fiz, quiser implementar de outra forma, seria bacana porque o que eu coloquei é para ele executar essa função que vai me retornar a variável id. Ou seja, sempre que eu plotar, caso eu quero visualizar ela de forma matricial agora, vai me retornar esse valor. Mas eu poderia colocar, por exemplo, um comando chamado identidade, que ia ter como parâmetro a minha matriz, então eu ia ter uma matriz A, por exemplo, e já ia multiplicar as duas e dar o resultado. Multiplicar. Mas isso fica a critério de quem for implementar. Essa aqui foi só uma demonstração para essa palestra. E eu acho que essa foi a parte mais computacional de toda a palestra. E era isso que eu tinha para mostrar do EgoMat. Claro, foi uma parte bem introdutória. Eu não quis aprofundar com nenhuma função específica ou alguma programação mais elaborada. Lembrando que o EgoMat já tem alguns comandos que funcionam dentro do Ego. Então, se quem for de computação quiser gerar um script, sabe que o EgoMat está numa forma meio que de console mais elaborado e vai incorporar essas funções realizando várias etapas, dependendo da variação de elementos, é mais útil usar no égua geral, que é o égua principal, da quando fazendo pelo site. E era isso que eu tinha Que o para nome é mostrar. só égua mesmo. Que a gente chama de éguazão porque é o égua. Mas era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Obrigado. Obrigada, Heitor.
né, tu falasse, é a parte muito computacional. Eu acho que ela é a parte principal, né? A programação ela é muito importante, mas para o engenheiro da computação, a matemática ela é tudo, né? Tudo que vocês forem fazer vai precisar da matemática. Se vocês forem fazer uma automação, eu vou precisar de matemática. Se for fazer uma inteligência artificial, eu vou precisar de matemática. Então, a matemática para o engenheiro, ela é, como eu botei ali, ela é vida, né? Então, se a gente tiver uma ferramenta, né? Eu utilizo muito, né? Como eu sou da área de IA, não é que eu não vá ficar perdendo tempo, mas se eu tenho uma ferramenta que já faz esses cálculos para mim, né? Ao invés de eu criar o programa todo do início ao fim, né? Uma rede neural, um fuzzy, né? Um algoritmo genético, então eu já coloco os comandos e já crio aquilo que já fica bem mais fácil, entendeu? Então, os modelos, o EguaMat que você colocou aqui, na verdade, para os meninos que estão no início do curso, ele vai servir muito para ver as aplicações que o professor Silvio vai passar na prática, né? Eu consigo ver, eu consigo mostrar um gráfico. Já para o pessoal que já está mais avançado, eu já consigo fazer com ele a parte de inteligência artificial, né? Eu já consigo implementar, eu não preciso mais do MATLAB, eu pego algumas funcionalidades, estudo, né, na documentação, vejo se elas têm, e se elas não tiverem inteira, eu vou fazendo elas por parte, né? Então, fantástico, né? Isso é computação, isso é ciência da computação, na verdade. Ainda não é engenharia, mas é a ciência, né? O estudo, a aplicação. Eu achei fantástico. Meninos, se vocês tiverem dúvida, né, aproveitem o Heitor, tem uma perguntem. pergunta na Twitch. Dá uma olhada lá. Nossa, quase eu fechei aqui. Tu quer que eu pergunte? Quer que eu fale? Ah, É eu mais ia adorar, fácil eu ia pra ti? adorar. Porque eu não aguento mais falar sozinho. Tá, foi uma pergunta num cara que eu não sei se tu conhece, chama Denis Costa, o nome dele. Ele falou assim, um dos capítulos que mais contribuíram com essa evolução foi o cálculo diferencial integral. Pergunta, a equipe do LEP, que ele chama, da linguagem de égua de programação, tem a intenção de incorporar esse capítulo no EguaMat? Bom, a gente tem colocado as funções mais básicas porque somente o nosso foco era o pessoal desde ensino fundamental, médio e até um pouco do ensino superior. Então a gente foi colocando as funções matemáticas básicas. Mas na verdade eu já cheguei a implementar algumas ferramentas de derivada no EguaMat. Eu só não fiz o upload porque elas ainda estão um pouco instáveis e tem alguns erros. Mas a gente já começou a desenvolver essa parte, até porque para evoluir a ferramenta, fazer com que a EguaMat consiga ser uma ferramenta muito aplicada na parte do ensino superior, exige cálculo diferencial integral. Só essa pergunta? Muito obrigado. Tem perguntas difíceis, por favor. Infelizmente o Silvio tive que sair, senão ele ia te fazer umas perguntas aí. Olha, eu acho que vocês me escutam. A Marilene colocou uma coisa interessante, Heitor. Ela botou assim, nós sofremos. Vocês não sofrem, meninas, pelo amor de Deus. Nós sofremos para fazer a forma matricial do sistema linear, que o Tadeu passou. Não é coisa simples, coisa, né, rapidola. Já se tivéssemos essa ferramenta, seria rapidinho. Cara, o grande incentivo aqui que eu tive pro EguaMat é porque eu sou preguiçoso para fazer esses cálculos. Então eu queria fazer uma ferramenta que me poupasse de ter que me concentrar por muito tempo em alguma coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode testar na ferramenta, e aí você tem um número e depois você vai na mão. E aí, claro, eu mostrei uma aplicação básica, foi uma matriz de ordem, tipo, segunda ordem, mas eu tava até querendo fazer esses tempos, implementar a matriz, por exemplo, não só bidimensional, mas tridimensional. Então trabalhar com esses... Porque serviria para muitos para ciência de dados, trabalha os dados de forma estruturada. E tudo isso é só comportamento matemático matricial. Eu só estava querendo implementar isso aqui no EguaMat. E aí, na verdade, ele já ficaria até como uma ferramenta de análise de dados, né? Bem robusto e fácil. Tem um comando na parte, até na documentação, que é da parte de matriz,
e tu pode pegar uma coluna ou item específico dentro da matriz. Então eu quero a coluna tal, a linha tal, ou eu quero um certo elemento, eu quero um elemento A dentro da minha matriz B, por exemplo. Eu consigo extrair só esse elemento, ou ver quantas vezes ele se repete dentro do meu vetor, da minha matriz. Meninos, olha, para quem está chegando agora na faculdade, né, ou está no segundo semestre, está no primeiro semestre, eu estou vendo aqui nos grupos, tem muita gente assim do início, tá? O que é importantíssimo dentro das linguagens é você ler a documentação, certo? Ah, Larissa, então é igual eu ler instrução de equipamento? É mais ou menos isso. E é interessante, porque vocês vão aprender muita coisa, vocês vão conseguir testar, vocês vão conseguir usar. E no caso do Ego, eles têm uma documentação muito vasta. Então, é interessante de vocês começarem pelo básico. O que eu consigo fazer com isso? E aí vai no básico, vai lendo, e aí depois vocês já começam com uma coisa maior, certo? Então, não tenho nada para fazer. Já temos. Baixa o documento do EguaMat e começa a fazer vários testes diferentes. Né? Tenta fazer o que o Silvio está passando em cálculo, tenta fazer o que o Tadeu está passando, tenta, né, fazer algo que você pegou na internet e achou interessante, né, alguma conta. E aí, caso você não consiga, ou caso tenha alguma limitação, você pode passar para os meninos ou até tentar fazer você mesmo. Olha, teve outra pergunta aqui do professor Denis, desculpa interromper aí, mas ele perguntou: as operações com as constantes 0 e 1 são semelhantes às bias em redes neurais artificiais? Ainda bem que tu leu, porque tu que é o cara da rede neural aqui. Então, se tu quiser responder... Não, eu tô bem. Pior que eu não compreendo tanto de rede neural, então eu não sei analisar. Mas a parte o Vitor acabou de mandar uma pergunta aqui na Teams também. Ele perguntou se o EguaMat pode reconhecer a imagem que ele quer testar. Cara, assim, não. E até porque, como eu te falei, a gente está construindo a ferramenta do zero, então ela foi sendo muito instável no começo, então dá para processar coisa tão grande. É claro, eu sou muito fã do MATLAB, é a melhor ferramenta computacional que existe para mim. E ele é extremamente potente, assim, no sentido de que ele processa imagem, processa áudio, processa vídeo. Mas eu adoraria que o EguaMat tivesse essas ferramentas, mas vou analisar o custo computacional do EguaMat, sem contar o custo financeiro do MATLAB, quer dizer, ele exige muito do computador. O EguaMat, ele roda tipo no navegador e não exige nem computador potente. E aí a gente tem sempre que ficar intermediando entre um processo muito grande ou ter essa possibilidade da portabilidade. Eu adoraria. Para entender mais sobre a arquitetura do EguaMat, amanhã às 6 horas. Cenas do próximo capítulo. Mas se possível, Meninos, use o MATLAB, é muito bom. Não, a gente vai começar a usar o EguaMat, né, a exaustão, que a gente consiga deixar ele igual ao MATLAB ou até melhor, sendo que ele é free, né? Então, mais uma outra pergunta, ou melhor, alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal do Twitter, o pessoal daqui, alguma pergunta? Eu já me converti ao Ego, adorei essa parte. Vou até printar, que eu achei tão bonitinho. Lembrando que todos os repositórios do EguaMat, EguaP, EguaC e Egua, eles estão disponíveis no GitHub. Então sempre que vocês quiserem implementar alguma função para melhorar, ou que você acha que ele pode ser aprimorado, ele está aberto, basta dar o commit e a gente pode dar um merge para a linguagem oficial. Lembrando que a contribuição de vocês fica marcada lá, para sempre como contribuidores da linguagem. Isso é extremamente importante para o currículo de vocês no nível altíssimo. De certa forma, o EguaMat é um dos mais fáceis de se aplicar, entre aspas, claro, porque tem várias fórmulas matemáticas, físicas que vocês podem aplicar. Então, pode ser uma fórmula simples que vocês não viram e falam: pô, eu consigo aplicar isso lá em JavaScript. Vai lá, mano. Teu nome vai estar lá para sempre como o ajudante da linguagem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, meninos? Aproveitem que o homem está aqui. Depois fica mais difícil para encontrar esse menino.
Eu acho que é bem explicativo, o Egomate tá tudo documentado. Lembrando, agradeço aos meninos, eles fizeram um bom trabalho. Então, quem for estudar por ele, tá tudo lá. E sempre que tiver alguma dúvida, pode sentir à vontade de mandar mensagem pros meninos, eles estão sempre disponíveis aí pra vocês. O Heitor também tá. Ninguém mais tem pergunta nenhuma, não acredito. Vocês não vão usar esse menino É que direito? eles estão estudando agora, entendeu? Eles estão Estão envergonhados, não estão né? aplicando a Não Egomate, tem problema que amanhã vai ter um bocado de pergunta para ti, mesmo sendo a palestra do Lucas. Ainda tem a sexta-feira que vai ser uma mesa redonda, né? E a gente vai conseguir conversar sobre mais assuntos. Eu vou ver se a gente consegue que o Denis entre, que o professor Tadeu entre, que o Silvio entre, né? Que aí fica bem mais ilustrativo, certo? E aí a gente consegue discutir bacana tudo que foi visto durante a semana, né? De segunda a quinta, certo? Ninguém mais tem pergunta nenhuma arrasada com vocês. Adorava quando era a minha vez que eu falava pergunta horrores, certo? Então, meninos, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente vai finalizar por aqui. Não se esqueçam que amanhã... Estou fazendo o dever aqui. Ah. Muito boa essa, Nicolas. Boa. Tá? Então, qualquer coisa, se não der certo, amanhã tu entra de novo e já pergunta logo pro Heitor, olha, Heitor, funcionou, não funcionou aqui, né? Que aí já tira logo as dúvidas. Meninos, então, a gente fica por aqui hoje. Amanhã tem mais, né? Com a parte de arquitetura. É muito interessante que vocês venham, porque algumas dúvidas que podem ter ficado hoje, a gente já tira amanhã. E não se esqueçam de se inscrever lá no CIA, para que vocês acreditem as horas de atividade complementar também, junto com o workshop. Quer dizer, além de aprender... E se inscrever no canal do YouTube também. Sim, o canal As do palestras YouTube vão também. ficar lá. E dar estrelinha no GitHub. Instagram do Égua, no Instagram de Engenharia da Computação. Também por quê? Porque aí todas as informações que forem caindo, vocês já vão tendo acesso, certo? Meninos, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigado, pessoal do IFPA, Laís, Denis e todos os que estão, né, vendo a gente pelo YouTube, certo? E até amanhã. Não faltem. A gente vai ficar esperando vocês. Certo, meninos? Até mais. Boa noite. Aí, o pessoal que tá... Olha o 3D. Fala 3D, Jay. Bom, acabou aqui. Amanhã, 6 horas, a palestra do Pompeu, no mesmo canal. E então, boa noite aí e até amanhã.